E boa tarde aqui ao pessoal que está aqui conosco na sala de videoconferência da Faculdade de Educação. Essa tarde nós vamos começar a conversar com esses 3 grupos, mais o pessoal que está aqui na sala de videoconferência, sobre a questão da análise de conteúdo, que é uma forma de análise de dados que nós, do grupo GEPS, tanto o GEPS nacional como os GEPS regionais, nós escolhemos para fazer o tratamento dos dados, das questões abertas, dessa pesquisa que conjuntamente nós estamos desenvolvendo. Em relação ao uso dessa forma de análise dos dados, nós entendemos que haveria uma necessidade de um estudo mais aprofundado sobre a autora que nós elegemos trabalhar. A análise de conteúdo, ela tem vários autores. Aqui nós privilegiamos a Laurence Bardan. Então, sobre ela é que nós vamos estar focando essa nossa mesa de discussões a respeito do tratamento dos dados qualitativos. A mesa vai ser composta de uma fala de por volta de 45 minutos do professor Camilo, seguida de uma fala minha de também por volta de 45 minutos. O informe de ter até 1h30 mais ou menos de videoconferência foi aqui do nosso expert, o Gilberto, aqui da Faculdade de Educação, e disse que esse é um tempo razoável, que as pessoas não se sentem tão cansadas de ficar olhando a tela. Nós temos várias formas agora de como essa mesa está sendo transmitida através da videoconferência. A videoconferência está sendo recebida pela UniOeste e pela Univale, e a Uniplac está recebendo através do sistema de streaming, certo, Gilberto? Tá. A forma de participar no final das nossas falas, ela será aberta de uma forma, numa organização, em que, em primeiro lugar, nós abriremos as possibilidades de questionamento para a UniOeste, isso é só para uma organização aqui nossa, dessa parte mais instrucional aqui. E de seguida de uma participação da Univale. E durante esse período, a Uniplac pode encaminhar as suas questões através do sistema MSM. Tá? Então, enquanto as outras 2 instituições estarão fazendo as suas perguntas online, ao vivo, a Uniplac estará encaminhando pela MSM, que também então será lida por nós aqui e daí estaremos respondendo. Nós pensamos num bloco de 3 questões para cada uma das instituições e depois disso abriremos então a palavra para os que estão aqui presentes na sala de videoconferência da Faculdade de Educação. Então, nós vamos começar com a apresentação do professor Camilo. Eu também quero apresentar a vocês que não o conhecem. O professor Camilo, na verdade, foi o fundador do GEPS. O GEPS começou aqui na Faculdade de Educação em 1984, com o interesse do professor Camilo, que já estudava as questões da educação superior e queria, então, organizar um grupo que pudesse estar mais sistematicamente trabalhando as questões da educação superior. Naquele tempo eu era orientanda do professor Camilo e, posteriormente, eu vim a ser professora aqui da faculdade e continuei com o GEPS, com esse grupo de estudos e pesquisas sobre educação superior, quando o professor Camilo se aposentou. O professor Camilo hoje ele é professor titular aqui da Faculdade de Educação e é um colaborador, continua como colaborador do GEPS. No momento, como professor colaborador, ele também assume orientandos. E no momento acho que tem 2 orientandas de doutorado que pertencem ao nosso grupo, ao GEPS. E o professor Camilo está hoje atuando na UNOeste, que é a Universidade do Oeste Paulista, que fica na cidade de Presidente Prudente.
e lá ele trabalha, coordena o mestrado de educação. Então, com ele agora, ele vai fazer a apresentação da parte mais teórica sobre a Laurence Bardin. Muito obrigado, Elizabeth, pela apresentação. E eu diria que é um prazer estar aqui para falar para vocês, ao vivo, concretamente, e para os 3 grupos que estão à distância virtualmente presentes também nessa minha fala. Como a Elizabeth falou, o meu tema de hoje é uma versão mais sintética daquela apresentação que fizemos para os coordenadores de grupo na reunião o ano passado. Então, essa visão de hoje, espero que mais sintética, seja também mais clara para quem já assistiu na primeira vez. Tá? Nossa apresentação, como eu estou colocando, vai ter 3 componentes. Um componente teórico muito breve, para explanar um pouquinho os grandes conceitos que a Bardin explora na sua discussão teórica, um componente do método, uma breve descrição dos elementos básicos do método da análise de conteúdo e o tratamento de 2 das técnicas, eu diria, mais importantes da análise de conteúdo, que é a questão da codificação e a categorização. Né? São as 3 partes. Para entrarmos então na primeira, que é a parte ligada à teoria, nós vamos explorar 4 conceitos que também a Bardin explora, que é justamente a questão do rigor e da descoberta, o campo de aplicação da análise de conteúdo, a questão da descrição analítica e a questão da inferência. São 4 conceitos básicos explorados pela Bardin. O primeiro deles, como vocês veem, é o conceito do rigor e descoberta. É a grande pretensão, eu diria, da análise de conteúdo, tentar realizar esses 2 objetivos importantes da análise. Maior rigor no processo, no sistema de análise, né, de conteúdo, de análise de textos, de análise de documentos. Portanto, essa tentativa de ultrapassagem, que ela chamou da incerteza, busca de maior rigor na análise do dado, fala, ou texto, documento, e com isso, em seguida, também o enriquecimento da leitura do texto, a partir de uma exploração mais cuidadosa, mais rigorosa do que é que o texto realmente quer dizer ou não dizer. Tá? É isso que ela fala, que é a necessidade de descobrir, ou de adivinhar, ou de ir além da aparência do próprio texto, ou seja, ir para o oculto, para o latente, para o não tão evidente, mas que pode estar lá. Né? Então, são 2 grandes objetivos. Já o conceito de campo, o campo de aplicação de análise de conteúdo, basicamente podemos dizer que são as comunicações, todas as formas de comunicação, oral, escrita, televisiva, filme, imagem, tudo isso é forma de comunicação e é objeto possível de análise de conteúdo. Né? Por isso que a análise pode ser de fala, um discurso, de uma entrevista, que pode ser transcrita, é uma fala, de um texto escrito, de um filme, de uma imagem, de um programa de televisão, assim por diante. Tudo isso pode ser objeto de análise de conteúdo. Uma propaganda, né, na televisão ou no cinema, isso tudo, um jornal, um texto de jornal, isso pode ser também. Afinal, toda forma de comunicação, sintetizando, é susceptível a uma análise de conteúdo. Então, há uma abrangência muito grande de aplicação dessa técnica. Aliás, ela pode ser aplicada também na pesquisa qualitativa, usando entrevistas, transcrição, falas, documentos, tudo isso é possível. Outra dimensão, o terceiro conceito teórico ligado à análise de conteúdo, é a questão da descrição. Essa é uma grande tarefa da análise de conteúdo que se espera dela, realmente. É um destrinchamento, um processo de análise dos vários componentes de um conteúdo, seja ele fala, texto, filme, o que seja. Ou seja, afinal, realmente é uma busca de exploração o mais aprofundada possível de todos os componentes do conteúdo de um texto ou de uma fala. Tá? E nessa questão do conteúdo, podemos dizer que há vários domínios de aplicação. Falamos do domínio linguístico, do icônico, de imagem, o semiótico e assim vai. Ou seja, várias expressões de linguagem podem ser objeto da análise de conteúdo. E na análise de conteúdo, 2 conceitos importantes, em termos assim, da análise, são o conceito de unidade de codificação e o conceito de unidade de contexto. Nós vamos explorar um pouco mais à frente
para explicitar melhor o que é. Mas, afinal, a análise vai ser processada em termos de descobrir unidades ou recortes ou unidades de texto e essa unidade concebida também dentro de um contexto para ser melhor compreendido e melhor explorado e entendido. O quarto conceito importante que é explorado é a questão da inferência. A análise de conteúdo não se esgota na mera descrição. Ela pretende inferir a partir da descrição e, é lógico, da inferência vem também o processo da interpretação, ou se atrela à própria inferência. Então, eu diria que a análise de conteúdo não é mera descrição, é inferência e é interpretação. Então, nesse sentido, ela envolve 3 fases nesse processo. Ainda na questão da teoria, para fechar esses conceitos básicos que nós exploramos, eu coloquei as 2 definições. A primeira, mais histórica, que é de Berelson, que é um dos pioneiros da questão do uso da técnica, da criação da técnica de análise de conteúdo. E ele vai dar um conceito de análise de conteúdo muito no contexto de uma abordagem quantitativa, como é da época do Berelson. Lá pelos anos 50, a abordagem era plenamente, estritamente quantitativa. É por isso que ele fala que é uma técnica de pesquisa que, através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações, tem por finalidade a interpretação das mesmas comunicações. Então, ele fala da interpretação, mas fala de uma descrição sistemática, objetiva e quantitativa. Essa é bem a característica da análise de conteúdo naquele momento histórico de Berelson, quando ela era vista simplesmente como uma análise, um instrumento de análise quantitativa. Já a definição que aparece lá depois pela própria Bardin e que já incorpora uma ampliação da visão de análise de conteúdo, ela vai acrescentar alguns elementos novos. Técnicas de análise das comunicações visando obter por procedimentos também sistemáticos, objetivos, mas não necessariamente quantitativos. Ela já deixou o quantitativo de lado. De descrição do conteúdo das mensagens. Visando obter indicadores quantitativos ou não que permitam a inferência de conhecimentos. Então, na realidade, está aí a diferença, é quantitativo ou não quantitativo, né? E a inferência de conhecimentos novos a partir das próprias análises descritivas das mensagens. Esse é o conceito que Bardin explora e assume para dizer que a análise quantitativa, nesse novo momento histórico, não é simplesmente quantitativa, mas pode ser também qualitativa, né? Sem deixar de ser também quantitativa. Então, eu diria que é um pouco mais abrangente essa definição já trazida por Bardin. Então, esse é o primeiro ponto, a questão teórica, os 4 conceitos e essa definição ampliada de análise de conteúdo. Entrando no segundo ponto, que é o método, nós vamos explorar então os grandes passos do método que a Bardin propõe e que eu diria que mostram, de certo modo, uma coerência, uma lógica no uso e no procedimento de uso desse método de análise de conteúdo. Ela fala que esse método tem 3 fases. Fase que ela chamou de pré-análise, a fase da exploração do material, que ela chamou basicamente centrada na codificação, e a fase do tratamento dos resultados, que eu diria que é uma fase assim de análise estatística, análise, diria assim, inferencial dos dados resultantes, né, dessa codificação e da descrição dos próprios dados, né? Vamos falar então da primeira fase, que é a pré-análise, que, de certo modo, ela chama que é a fase de organização dos dados para procedimento da segunda e terceira fase a seguir. Ela é necessária que seja feita e, para isso, ela diz que essa fase tem um propósito fundamental, é de tornar operacional e sistematizar as ideias iniciais do próprio trabalho de análise de conteúdo. E ela explicita que essa análise, essa pré-análise, tem 3 grandes objetivos. Primeiro, escolher os documentos. Que documentos usar para analisar? Esse é um momento crucial e importante. A escolha dos documentos para análise. Segundo grande objetivo, formular hipóteses e objetivos em função dos documentos escolhidos.
ou disponíveis. E o terceiro, elaborar indicadores em função das hipóteses. Os indicadores vão ser aquelas informações que se vai identificar no texto, né, para então compor uma categoria mais explícita, mais clara, e aí então, em cima das categorias, proceder à análise estatística para confirmar ou não confirmar hipóteses pensadas, né? Ainda nessa fase da pré-análise, uma tarefa importante para a escolha dos documentos é a chamada leitura flutuante. É uma leitura rápida, e assim, sem detalhe, em cima dos possíveis documentos para serem escolhidos. Ou seja, uma leitura necessária para se chegar a uma decisão de que documentos vale a pena serem escolhidos para se proceder à análise. Então, eu diria que é um passo importante para não se ficar perdido numa infinidade de documentos, quando depois, na frente, vai se descobrir que não seriam necessários todos aqueles. Feita a leitura flutuante, ela vai levar à escolha de documentos. Essa escolha de documentos, segundo a Bardin, pode se dar de duas formas. Você escolhe a priori os documentos em função de uma grande intenção básica, né? Ou você escolhe a posteriori, o que ela chama depois de definir os objetivos. De certo modo, definidos os objetivos, você tem clareza dos documentos que vão ser necessários para responder àqueles objetivos. Quando você faz a escolha a priori, você fica com mais nebulosidade sobre realmente a pertinência dos documentos escolhidos. Então, às vezes, o risco é você ter que voltar para escolher algum outro documento mais pertinente quando você finalmente descobriu que aquele objetivo não está sendo atendido por aquelas fontes de documentos. Então, a escolha de documentos vai levar ao que se chama a constituição de um corpus, ou de um corpo de documentos que vão ser o objeto do seu trabalho de análise documental. E para a escolha desse corpo de documento, algumas regras são muito importantes para se seguir, para não se cair, às vezes, num viés ou numa distorção de informação ou numa distorção de direção da pesquisa. Então, daí a necessidade de algumas regras ou critérios. Ela propõe 4 grandes regras. A regra de exaustividade. O que é isso? O máximo possível de documentos para preencher toda a necessidade de documentos para análise. E não seletividade, quer dizer, você não a priori está excluindo algum documento que tenha pertinência com seus objetivos. Se você fizer isso, você pode cair num viés, numa distorção ideológica ou preconceituosa em relação aos seus documentos para análise. Então, cuidado com a exaustividade do número de documentos. É lógico que não se trata de muito documento, mas todos os documentos que vão ser necessários para cobrir com mais isenção, com mais distanciamento, as fontes de informação. Regra de representatividade. Ao mesmo tempo que tem que ter exaustividade, não significa necessariamente que tem que ter todos os documentos, mas que você contemple nos documentos escolhidos uma representação de cada dimensão ou cada segmento que seja importante estar presente nesse elenco de documentos. Daí ela falar de uma amostra representativa. Se há um documento que representa um bloco, uma área, uma dimensão, ele está suficientemente representado. Uma escolha de documento, às vezes por acaso, para não haver uma espécie de viés de escolha, de subjetividade envolvida na escolha do documento, e ela fala também às vezes de cota, ou seja, uma representatividade ou uma escolha por segmentos representativos. Às vezes você precisa uma escolha tendo representantes dos vários segmentos que precisam ser analisados. Isso garante a representatividade com mais isenção, com mais objetividade e com menos preconceito e, portanto, com menos viés na escolha dos documentos. A terceira regra é chamada de homogeneidade, ou seja, você vai escolher documentos pertinentes a um determinado objetivo ou a um determinado propósito. Ou seja, não vai escolher um documento que não tenha nada a ver com aquela problemática. Essa é a questão da homogeneidade dos documentos. Uma grande relação de documentos que tem a ver com a temática básica. Se complementa com um quarto critério, que é da pertinência.
ou seja, documentos todos que tenham uma adequação para o objeto ou para os objetivos da pesquisa. A relevância, a pertinência dos documentos para aquela pesquisa. São 4 critérios ou regras importantes para se escolher os documentos para análise. Feita essa escolha dos documentos, vem a fase de formular hipóteses ou objetivos. De certo modo, estão meio atrelados, e aí nós temos 2 procedimentos nessa questão. Ou você fez, ou adotou o chamado procedimento fechado, que é você já escolher, de certo modo, eu diria, escolher as hipóteses baseadas, focadas no referencial a priori predefinido, ou você tem o procedimento aberto, que é você não tem um referencial que predefine as suas hipóteses, mas você vai terminar gerando hipóteses como resultado do processo. Eu diria que é um processo mais dedutivo, o primeiro, e um processo indutivo, o segundo. O primeiro é o que se fala de você ter hipóteses, ou cria hipóteses para comprovar de certo modo, uma teoria. Eu chamo de contexto da prova. E o segundo, você vai criar hipóteses como resultado de um processo de pesquisa. Isso se chama o contexto da descoberta. Gera hipóteses como resultado da pesquisa. Então, são duas formas de formulação e de elaboração de hipóteses e de objetivos. Um quarto aspecto colocado aí é a questão dos índices e indicadores. Todo o trabalho de criação das unidades de registro, ele vai levar à identificação de indicadores vinculados a uma determinada unidade de registro, e isso depois, esses indicadores somados, sintetizados, vão gerar índices, que são uma espécie de uma somatória, síntese ou sintética de indicadores. No fundo, podíamos dizer que é uma espécie de categorização que se termina como resultado desse processo. Tá? De qualquer modo, eu diria que é uma fase importante na pré-análise que tem que se pensar. E, finalmente, a preparação do material. Isso significa o quê? Os documentos que você tem de uma até certa forma, pode ser que precise trabalhá-los, modificá-los, reorganizá-los. Às vezes está na forma oral, você tem que transcrevê-los. Está numa forma, sei lá, você tem que recortar, se é de jornal, por exemplo, você tem que fazer recortes físicos, concretos do material, tem que organizá-lo de acordo com temáticas que vai a priori predefinindo, para dar uma certa organização ao material para a fase seguinte, que é uma fase de análise em cima desse trabalho preliminar. Então, como vocês têm visto, essa primeira fase é uma fase meio braçal para definir as coisas, escolher os documentos, organizar os documentos, eu definir algumas coisas básicas, como os objetivos ou as hipóteses preliminares, para depois se trabalhar em cima desse material agora numa fase, eu diria assim, mais cuidadosa e mais rigorosa. É a fase de análise, é a fase chamada de exploração do material. Agora você vai pegar texto por texto, documento por documento, e proceder a uma análise detalhada. Isso leva a um procedimento de categorização mais concreta, um procedimento de codificação das unidades e das categorias, subcategorias e assim por diante. Então, é exatamente a pura execução de tudo que se programou na pré-análise, ou na fase de pré-análise. O grande trabalho aqui é a codificação. Codificação das unidades de recorte, a codificação das categorias, e para isso viabilizar no terceiro momento um procedimento de análise estatística, porque todos esses dados que estão em forma de palavras ou de frases vão ser traduzidos em números para então serem sintetizados, né, organizados e analisados pela estatística. Né? Diz a Bardan, em última análise, a codificação é tratar o material, ou tratar o material é codificar, é a mesma coisa. Né? E a terceira grande fase do método, que é a fase agora da análise estatística, ou da análise dos dados coletados por esse procedimento anterior. No fundo, é traduzir aqueles dados brutos agora numa forma estatística, sintética, de sumários,
de síntese, de análise, de confrontos, de testes estatísticos, de sumarizações, de quadros, de esquemas que vão traduzir de uma forma mais palpável, às vezes visual também, gráfica, aqueles dados todos que estavam organizados de uma forma muito aberta e muito genérica, que não possibilitava uma visão mais de síntese. E essa visão de síntese é a análise estatística que vai fazer. Pode ser uma estatística simples, meramente de análise percentual, podem ser gráficos, podem ser também percentuais, mas pode ser uma estatística mais sofisticada, de análise fatorial, análise multivariada, que vai confrontar variáveis ou categorias e ver relações, inter-relações entre as categorias de análise. Né? De qualquer modo, eu diria que essa terceira etapa é a etapa que vai levar à inferência e à interpretação dos dados, né, em relação às fases anteriores. Então, isso que nós podemos chamar que são os componentes do método. 3 grandes componentes nós falamos. A pré-análise, a análise, que foi basicamente processo de codificação, e o tratamento estatístico dos dados que foram analisados. O terceiro grande tópico que eu iria comentar para vocês são a exploração um pouquinho mais densa de 2 grandes técnicas que a Bardin trabalha, que eu diria que são centrais ao próprio uso, à própria aplicação desse método de análise de conteúdo, que é a técnica da codificação e a técnica da categorização. Sobretudo a técnica da categorização, eu diria que ela tem uma aplicação e um uso plenamente adequado na pesquisa qualitativa. E a técnica da codificação tem um uso mais direto, mais vinculado, eu diria, à própria pesquisa quantitativa, ou análise de conteúdo numa abordagem mais quantitativa. Mas, de qualquer modo, é interessante ver que a própria codificação pode facilitar até mesmo a análise qualitativa. Não necessariamente uma codificação numérica, como é a proposta pela Bardin, mas uma codificação de outras formas. Por exemplo, uma codificação por cores. Né? Eu participei de uma banca de um doutorando na USP, ele fez uma análise de conteúdo da fala de alunos e usou uma codificação por cores. As falas de um tipo, de outro, 3, 4, 5 cores, ele conseguiu organizar e codificar as falas de uma forma muito prática, independentemente de numeração. Mas vamos então falar primeiro da codificação. O que é a codificação? Tratamento do material, transformação do dado bruto, do texto, por recorte, ou seja, dividir, parcelar os componentes do texto, do documento, de uma fala, por agregação, articular, somar, juntar componentes, né, de uma fala, de um texto, de um documento, e enumeração. Vai ser ainda você criar um número para um determinado tipo de fala, de acordo com o teor da fala. E essa numeração não é só para contar a frequência, mas às vezes é para qualificar, para densificar a frequência. Por exemplo, se é uma frequência, sei lá, intensa, se é uma frequência, a direção da frequência, a ordem da frequência, há 1000 elementos vinculados à questão da contagem da própria frequência, a presença ou ausência de um próprio item, de uma própria unidade. Então, há várias formas de contar a presença ou não, ou ausência de uma determinada unidade de recorte. Então, nessa questão da contagem, vamos dizer assim, do tratamento da codificação de uma unidade, se procede a 3 escolhas, ou se aplica 3 escolhas. Há uma escolha da unidade, ou seja, você vai recortar o texto, a fala, em componentes, em unidades menores, viu? Toda ela. Você vai escolher regras de contagem, o modo de numeração dessa contagem. Aí essa questão do modo tem a ver com, como falei antes, a frequência, a ausência, a densidade, a direção, a ordem. Ou seja, há várias dimensões de contagem dessa frequência. A Bardin trata muito bem desse aspecto e dá exemplos e aplicações concretas para várias pesquisas que aplicaram uma forma ou outra essa questão da contagem. E ainda a escolha das categorias, que é justamente a questão de articular ou separar as unidades de recorte, para ver uma espécie de unidade síntese
que se configura numa categoria mais abrangente. O grande processo da categorização. Então a codificação tem esses elementos. Na discussão da codificação é bom esclarecer esses dois conceitos. O conceito de unidade de registro e o conceito de unidade de contexto. De certo modo, são dois aspectos da codificação que precisam ficar mais claros. O que é a unidade de registro? É a unidade de significação a ser codificada, né? Ela visa a categorização e a contagem. Então, a unidade de registro, no final, vai levar à categorização e vai levar à contagem dessa frequência da unidade. Ou seja, é uma somatória de unidades de registros que vai levar a uma categoria, ou uma categorização, né? E a unidade de registro, vale lembrar, são vários tipos, né? A unidade é a palavra, ou a palavra-chave, é uma palavra-tema, pode ser um evento, pode ser várias formas. Já colocamos aí algumas. A palavra pode ser um tema, afirmação acerca de um assunto, uma frase pode ser um tema, um objeto, ou um tema eixo, como ela chama, ou seja, uma divisão, uma parte de uma fala, um componente de uma fala, é um tema eixo. Um personagem numa peça teatral, num filme, pode ser um personagem, é a unidade de registro. Um acontecimento é uma outra unidade de registro, sei lá, uma ação, determinada ação de um personagem num filme, né? E ainda, um documento pode ser um artigo de jornal, pode ser um filme, pode ser uma fala de uma entrevista, tudo isso pode ser uma unidade. E a unidade de contexto, ela é entendida como segmento da mensagem que contribui para se compreender a significação exata da unidade de registro. Ou seja, é um segmento mais amplo que é o contexto do segmento unidade de registro. A unidade de registro tem sentido num contexto maior, que é a chamada unidade de contexto. Uma palavra isolada pode ter um sentido. Num contexto, ela pode ter outro sentido, né? Deus não existe. Está escrito na Bíblia. Ou seja, uma palavra assim, uma frase solta, pela Bíblia se prova que Deus não existe. Ou seja, precisa ser entendida num contexto, né? O parágrafo pode ser um contexto para um tema. Uma frase pode ser um contexto para uma palavra. E assim vai. Uma divisão pode ser um contexto para uma fala mais longa. Então, tudo precisa ser entendido dentro do seu contexto. Daí a necessidade de codificar, mas codificar levando em conta também o sentido que o contexto vai dar, né? Essa, então, é a questão da codificação, que a Bardin explora com muito detalhe toda aquela questão da enumeração, em função de análise, como fazer a frequência, como fazer a ponderação, como fazer a intensidade, a direção. Tudo isso está muito bem explorado no livro da Bardin, que eu diria que merece ser lido para compreender essas suas várias formas, né? E a última dimensão que eu queria falar da técnica é a questão da categorização. Eu diria que ela é tão importante porque ela cabe tanto para a pesquisa qualitativa quanto para a quantitativa. Eu diria que é o grande trabalho da análise de conteúdo, realmente é gerar ou chegar a uma boa categorização. Aquilo que Aristóteles fez muito bem no seu tratado sobre a lógica, né? As categorias lógicas. Aquilo que jornalistas fazem muito bem quando começam a ensinar os estudantes de jornalismo a como é que se faz um artigo de um jornal, de um evento, né? Aquela questão do que, o como, o porquê, o onde, ou seja, 4, 5 categorias que dizem direitinho na descrição de um determinado evento, tá? Então, assim, diria que a categorização é fundamental nesse processo de análise de conteúdo e também de construção de um próprio texto, né? O que é a categorização? Diz a Bardin, é uma operação de classificação. Categorizar é classificar, é criar uma taxonomia, né, de elementos comuns, né, dentro de cada categoria. Por isso se faz por diferenciação, o agrupamento, o reagrupamento. Ou seja, é colocar dentro do mesmo saco tudo que pertence ao mesmo saco. Laranja vai com laranja, banana vai com banana. Laranja não vai com banana. Isso é misturar laranja com banana, criar uma má categoria.
Ou seja, categorizar é colocar tudo dentro da mesma categoria quando realmente pertence à categoria. É aquilo que Aristóteles falava de gênero, né, e diferença específica. As duas coisas têm que ser parte para fazer parte de uma categoria. Categorias, então, são o quê? Classes. Lembra a taxonomia de Bloom? São categorias, são classificações de objetivos. No caso aqui, categorias são classificações de objetos, ou de itens, ou de dimensões de um determinado problema. E elas todas têm a ver com um elemento comum. Cada categoria tem elementos que têm características comuns entre eles. Agora, os critérios de categorização são um princípio importante colocados aí. Critério semântico. Você pode fazer categorias olhando a dimensão semântica, do sentido da palavra, ou o significado da palavra ou do item. Você pode fazer categorias sintáticas, né, por o lugar da palavra na frase. Você vai verbos com verbos, adjetivos com adjetivos, substantivos com substantivos. Você vai categorizar por alguma dessas funções da palavra dentro do texto, ou dentro da fala. Você pode fazer uma categorização léxica, né, pelo sentido da palavra. Você pode fazer uma categorização chamada expressiva, pela alguma dimensão, algum comportamento que expressa sentimento, raiva, angústia, ou seja, algumas dimensões de fala, sobretudo, que possam expressar esses sentimentos, né? Que não são por palavra, mas são por gestos, atitudes ou balbuciamentos sem sentido, mas que pode ter algum sentido. Tá? Então, são critérios importantes para se fazer a categorização. De qualquer modo, há uma lógica dentro de cada sistema de categorização. Você não pode misturar tudo e criar categorias de várias formas, vários teores. Tem que ser dentro de algum critério coerente. Né? Outra dimensão, na questão da categorização, você tem duas fases para realizar ou fazer uma categorização. Há uma fase chamada do inventário, que é a fase que você vai destrinchar os elementos. Aquela fase analítica. Você vai pegar quase que frase por frase, parágrafo por parágrafo, período por período, sei lá, divisão por divisão de um texto e desmembrá-lo nos seus vários componentes. Essa é a fase, eu diria, analítica, né, de fragmentação da fala. E a fase depois seguinte, agora é juntar. Vamos ver que elementos são articulados ou vinculados, ou têm a ver um com o outro. É a fase da classificação. Você vai colocar dentro da mesma categoria todos aqueles elementos isolados que têm uma relação entre eles. Todos têm a ver com alguma dimensão comum. Então, é a fase de criar a categorização. E isso por um princípio de análise, um princípio de analogia, entendeu? De afinidade, de semelhança entre aqueles vários conceitos, aquelas várias ideias. É um processo de síntese. Se o primeiro é um processo analítico, esse segundo momento é um processo de síntese que, em geral, leva a você criar uma palavra-chave de síntese, que diz tudo numa palavra só. Eu diria que é uma fase de certo modo, de meio intuição, de meio capacidade de síntese para chegar a essa fase. A categorização também tem duas formas, como a fase de criar hipóteses. Também a categorização ela pode ter dois pontos de partida. Ela pode ter um ponto de partida que a Bardan chamou de procedimento por caixa. É você encaixar os elementos nas caixinhas pré-definidas. É a forma a priori. As categorias já estão mais definidas e você vai agora pegar as unidades, né, de registro e encaixar cada uma delas na caixinha certa, adequada. É um encaixamento, dizer assim, é engavetamento, né, das coisas na caixa comum. E o segundo procedimento é o procedimento a posteriori. É você agora que ela chamou de procedimento de milha. Na realidade, é um procedimento de junção, de fusão ou de articulação. É indutivo. É um processo que vai levar a uma síntese posterior. Então você faz o procedimento contrário. O primeiro é dedutivo, o segundo é indutivo. Tem as caixinhas prontas na primeira fase já, e o segundo vai criar a caixa depois de juntar um pacote de coisa comum. Vai criar um nome
No fundo, é como criar um nome para aquele pacote de coisa comum. Na estatística, a gente podia dizer que isso é feito com análise fatorial. A análise fatorial é tentar buscar analisar vários elementos e ver quais elementos estão mais articulados, estão mais afins ou estão correlacionados. Aquele conjunto de fatores correlacionados, eles vão gerar um fator geral comum. Diria que é uma categoria abrangente de fatores ou de elementos afins. Pela estatística se faz isso de um processo de análise de correlação multivariada que gera depois fatores, de síntese. As boas qualidades de categorias. Acho que as categorias são bem feitas, são boas, são excelentes, válidas, realmente adequadas, quando elas têm um conjunto de qualidades. E esse conjuntinho está aí apontado. O primeiro deles, exclusão mútua. Uma categoria, ou uma unidade, um elemento de uma categoria, não pode pertencer a mais de uma categoria. Se estiver pertencendo a mais de uma, alguma coisa está inadequada. Ou ele está na categoria errada, ou ele está numa categoria que é mais abrangente do que essa categoria que está sendo indicada para ele. Então, cada elemento tem que ficar numa categoria só. E não em mais do que uma. Daí a questão da exclusão. Tá? A homogeneidade é a mesma ideia, olhando de outro lado. Ou seja, os elementos comuns é que estão compondo uma categoria determinada. Então, há uma afinidade dos elementos dentro de uma categoria. Outra dimensão importante, a pertinência. A pertinência da categoria. A categoria tem a ver com o que interessa aos seus objetivos. Tem a ver com os elementos fundamentais da sua pesquisa. Então, ela é relevante para a sua análise, para o objeto da sua pesquisa. Se não tiver isso, também não estaria havendo um bom conjunto de categorias. Objetividade e fidelidade. A categoria tem que ser tão adequada que seja você avaliando ou organizando essa categoria 2 vezes ou mais e seja coerente nas 2 vezes, ou seja, você fazendo uma categorização e um outro pesquisador fazendo também a categorização, chegue às mesmas categorias ou à mesma categoria, ou então, se você não conseguir isso, a categoria não está sendo suficientemente objetiva, porque então, ou você fazendo 2 vezes está incoerente, ou você e um outro pesquisador fazendo o mesmo processo de categorização não estariam chegando às mesmas categorias. Então, não haveria uma categoria com um bom critério da objetividade. E, finalmente, o critério da produtividade. Categorias produtivas são aquelas que podem gerar boas novas hipóteses, podem gerar informações relevantes, pode, afinal, trazer informações úteis, inferências novas e adequadas. Então, eu diria que isso é um conjunto de critérios, que eu diria de boa qualidade, de um bom conjunto de categorias. Encerrando então o que eu falei para vocês, eu tratei brevemente de alguns conceitos teóricos da análise de conteúdo, os 3 componentes básicos do método da análise de conteúdo e 2 técnicas que tem que se aplicar no uso desse método, que é a técnica da codificação e a técnica da categorização. Todas elas, eu diria, são importantes para se proceder a uma boa análise, a um bom uso da técnica de análise de conteúdo. É isso que eu tinha que falar. Obrigada, Camilo. Eu acho que ficou bastante claro. A minha fala parte do que o professor Camilo já contextuou para nós a respeito das questões mais teóricas da Bardin. E aí eu vou fazer algumas considerações, eu diria, um pouco mais práticas de como isso poderá estar sendo olhado nas nossas pesquisas, nas pesquisas desenvolvidas nas 4 unidades. Bem, uma das coisas que muitas pessoas nos perguntam é: por que vocês escolhem sempre a análise de conteúdo e não a análise do discurso? Não é? Qual é a diferença que existe entre você fazer uma análise de conteúdo e uma análise de discurso? Bom, então, para que nós possamos começar a conversar e nós, como pesquisadores, temos um pouco mais de segurança de que
a nossa escolha em organizar os resultados das nossas pesquisas nós conseguimos olhar e fazer a interpretação com bastante confiança, trabalhando com a análise de conteúdo, eu combinei com vocês de que eu apresentaria pouca coisa a respeito do que é a análise de conteúdo e do que é a análise do discurso, né? Como o professor Camilo apresentou, e para nós aqui nós tivemos mais tempo, o professor Camilo apresentou um processo histórico da análise de conteúdo, ela é anterior à análise do discurso. Ela data de 1940, quando nós começamos a ouvir os autores a falar de um processo de análise qualitativa dos resultados de pesquisa, e isso notadamente na área das ciências humanas, que não estavam tão satisfeitas de ter as interpretações das suas pesquisas apenas pelo lado quantitativo, e queriam que essa complexidade que os dados humanos nos trazem pudesse ser mais visível. Então, a análise de conteúdo tem essa probabilidade, essa possibilidade de trazer essa questão mais complexa para nós. E ela começa, então, isso em 1940. Mas ela, como o professor Camilo apresentou, ela ainda fica numa forma mais metodológica, presa no sentido de extrair do conteúdo aquilo que o conteúdo possa ter de explícito, né? Então, ela olha para o conteúdo grafado, como o professor Camilo apresentou, e verificando o que tem ali que possa ser uma representação forte daquilo que está grafado. E não vai além daquilo que está grafado. Há várias formas, como o professor Camilo apresentou, de você poder fazer a interpretação desse texto, daquilo que está escrito. E a análise do discurso, ela data mais ou menos de 1920 e olhou como uma possibilidade insatisfeita de trazer o que era o complexo destas comunicações de ideias expressas num texto. E com uma influência mais marxista, ela verificava que todo contexto ou todo texto que representa um contexto, ele tem uma influência do tempo histórico, das questões da cultura, da questão da sociedade, da questão do grupo que está sendo, pelo qual aquela ideia está sendo comunicada. Então, tinham mais elementos complexos ainda que a análise de conteúdo não dava conta. E aí, então, nós temos aí um grupo grande, começando lá com Piaget, e um grupo grande, Foucault, Habermas, que vem trabalhando a questão da análise do discurso. Então, basicamente, a análise, a principal diferença entre a análise do discurso é que a análise do discurso procura trabalhar, com o sentido do discurso, né? Aquilo que não está tão explícito como a análise do conteúdo vai buscar. A análise do conteúdo busca este conteúdo da fala, né? Aí a gente vai ter, então, que vários são os intérpretes da análise do discurso. Aqui na Unicamp nós temos uma autora muito forte, que é a Eni Orlandi, que traz toda uma fundamentação da análise do discurso. E na análise de conteúdo nós também temos várias, particularmente, por exemplo, na área da saúde é muito usada a Minayo, que eu acho que é um pouco mais conhecida no Brasil do que a Bardhan. Mas no nosso caso, nós utilizamos, definimos, depois de um exaustivo estudo de uma coisa e outra, no sentido de usar as contribuições da análise de conteúdo da Bardhan. Bem, o que é que, na verdade, fala a análise do discurso? Veja, ela busca estes sentidos que estão estabelecidos também, como o professor Camilo falou, em outros contextos que não só os contextos escritos, né? Então, esses contextos imagéticos,
você pode analisar uma fotografia de época e verificar ali toda uma história da mulher, né? Por uma fotografia você vê qual é o contexto que tem ali, o contexto do papel da mulher. E pelas expressões corporais, você tem questões que você consegue interpretar. Qual é a questão cultural de uma sociedade, qual é a questão ideológica que aquele contexto, e eu estou chamando contexto, seja esse contexto imagético ou o contexto escrito, né? Então, o que importa para a análise do discurso é isso, é como o indivíduo expressa a ideia de mundo que ele vê. Mas nós vamos verificar que na análise do discurso, quem está fazendo a interpretação também é um sujeito datado, um sujeito histórico. Que, vamos supor que eu pegue uma fotografia de época e na hora que eu estiver olhando essa fotografia de época, eu me refiro com os meus conteúdos de hoje àquela época, né? Então também é uma interferência de uma ideologia minha, de uma questão histórica minha, de uma questão cultural minha. Então, uma coisa é interpretar uma fotografia de época olhando hoje no Brasil. Outra coisa é olhar uma fotografia de época olhando hoje, por exemplo, no mundo muçulmano. Então, também até no próprio contexto histórico, existem as interpretações da questão da cultura, né? Então, é esse um pouco o que o discurso, a análise do discurso vai fazer, né? Aonde está relacionado todo esse contexto de linguagem, de história, de ideologia. Na verdade, é buscar as representações, né, que o sujeito do discurso trouxe. Então, sempre lembrando que tem a própria interferência do sujeito analisador, do pesquisador que analisa, né? Então, porque o discurso, porque seja ele fotográfico, corporal, seja ele qual for, porque ele, na verdade, expressa essa materialidade, né? Então, é através dessa materialidade que eu, pesquisadora, vou buscar o sentido que aquele sujeito deu ao texto dele, né? Então, outra coisa também é você olhar um pouco o texto e verificar quem fala sobre esse texto. Veja no exemplo que eu coloquei aí. Se eu simplesmente falo essa frase assim, mas isso é uma coisa feia, isso é uma coisa feia. Que coisa feia? Bem, se eu estiver falando de um ponto de vista religioso, eu posso estar entendendo e passando para o meu ouvinte de que aquilo é um pecado. Uma coisa feia é um pecado. Mas se eu for um arquiteto, eu posso estar informando o meu gosto estético. Agora, se eu for uma mãe, eu posso estar informando ao meu filho que eu não quero que ele faça aquilo lá novamente. Se eu for uma professora, eu posso estar dizendo para o meu aluno que aquele trabalho não foi caprichado, que deveria ter sido mais caprichado. Então, uma mesma frase pode ser entendida de forma diferente dependendo de quem é que está falando, qual é o sujeito que emite a fala. Então, estas coisas, quando eu olho um texto, eu tenho que, na análise do discurso, saber quem é que está por trás trazendo aquele texto e inferir dali o que é que pode estar sendo querido dizer através daquela frase, daquele texto, daquele contexto, né? Então, a análise do discurso, ela diz o seguinte: nós precisamos sair do enunciado para entender o que é o enunciável daquela frase, daquele texto, daquele contexto, né? Então, nós sempre dizemos que esse discurso que é produzido por essa fala vai estar sempre relacionado a esse contexto histórico, a esse contexto social, a esse contexto ideológico, né? Então, é como eu estou dizendo que fazer uma análise do discurso, nós temos que conhecer a que grupo pertence, a que tempo pertence, a que ideologia pertence àquele texto que nós estamos trabalhando. Como eu já falei, então, essa análise do discurso é sempre uma interpretação do pesquisador. Porque o próprio pesquisador tem uma discursividade influenciada pela sua posição,
sua posição de valores, a sua posição de crenças, a sua posição educacional, cultural, profissional. Então, são estes a possibilidade do próprio olhar do analista, do que está analisando o texto. Então, essa é uma interpretação que vai se modificando dependendo do pesquisador. E nessa AD, ela não vai trabalhar nem com forma, nem com o conteúdo como nós estamos interessados, no caso da nossa pesquisa, particularmente fazendo uma pesquisa em nível nacional, como nós estamos fazendo, que vai nos trazer mais, é também uma interpretação, como o professor Camilo trouxe, mas é uma interpretação que nos dá uma certa regularidade e uma possibilidade, no nosso caso, na análise do conteúdo, de verificar que tipos de conteúdos são expressos nas diferentes falas de um professor, de uma categoria, como é o caso nosso na pesquisa com os nossos professores, e no mesmo tempo histórico. Então, nos dá mais garantias de uma interpretação na análise desses resultados que a gente vai ter. Logicamente, tanto quanto a análise de conteúdo, a análise do discurso é uma leitura interpretativa. Então, um pouco das diferenças e do porquê nós escolhemos a análise de conteúdo, ela está nestas características que o professor Camilo apresentou para nós. Então, particularmente, porque na nossa pesquisa nós estamos interessados nos dados quantitativos também, além dos dados qualitativos. Nós também queremos conhecer, na organização das categorias, como explicou o professor Camilo, qual é a representatividade dessa categoria nos diferentes instituições que nós temos. Então, essa é a questão de por que nós trouxemos ou decidimos trabalhar com a análise de conteúdo na pesquisa que nós estamos desenvolvendo. Então, nessa abordagem, a qualitativa que nós estamos trabalhando com a análise de conteúdo, nós estamos buscando quais são as presenças das características de cada uma do conteúdo das falas dos sujeitos, Então, aqui até a gente usa o termo fala para não falar discurso, mas a gente pode dizer que a fala é o discurso, É a intencionalidade, e o discurso é a materialização daquela ideia, daquela visão que tem, no nosso caso, o nosso sujeito é o professor, então que tem o professor, ou em qualquer outra pesquisa, da visão, a materialidade da expressão que tem o sujeito sobre um determinado assunto que nós estamos procurando conhecer. Nessa abordagem aí, quantitativa, que também expressou o professor Camilo, nas possibilidades que nos oferece a análise de conteúdo, nós estamos interessados em saber que frequência aquela característica aparece. Então, ao olhar a frequência da característica, e nós vamos interpretar de que ela é mais prepotente, ela está mais fortemente marcada nesse tempo histórico que nós estamos trabalhando, e a gente não pode esquecer disso. Toda pesquisa qualitativa, ela não se esquece que ela é delimitada, que ela está datada, ela é de um determinado tempo histórico. Portanto, se formos repetir a mesma pesquisa num outro tempo histórico, ela poderá dar diferentes resultados, porque o contexto social, cultural, econômico, político se alterou. Então, toda pesquisa qualitativa, ela tem o cuidado de dizer que ela está enunciando, dando a interpretação do que é que está acontecendo naquele tempo histórico com aqueles sujeitos pesquisados, Então, é essa um pouco a preocupação que nós vamos estar trabalhando nos resultados da nossa pesquisa, Ela vai trabalhar aí com isso, com esse conteúdo da comunicação do sujeito,
aí permitindo essa forma aí prática e objetiva, tanto enfatizada pelo professor Camilo, como é que nós vamos conseguir trabalhar com essa forma prática e objetiva e, obviamente, produzindo para nós, nesta análise, as inferências que os nossos sujeitos nos comunicaram. É isso que a gente vai tirar dali. É isso que nós vamos formar o nosso quadro, o nosso cenário, o cenário daquilo que nós estamos procurando nessa pesquisa. Então é isso aí, ó, na análise do conteúdo, o texto é esse meio de expressão do sujeito. Qual vai ser o nosso texto na nossa pesquisa? Nós vamos trabalhar com a análise de conteúdo nas questões abertas, aonde os nossos sujeitos se expressaram sobre aquilo que a gente está perguntando, né? Então, nós analistas vamos buscar categorizar, e agora a gente já sabe o que é categorizar, porque foi apresentado pelo professor Camilo, quais unidades de textos, que ele também já falou, pode ser palavra, pode ser frases, pode ser um conjunto com sentido, que se repetem, né, nessas expressões dos vários sujeitos, e aí, então, obviamente, que vai nos inferir que aquela expressão, que aquela palavra, aquela característica expressa uma noção forte, né, uma noção comunicada pelos nossos sujeitos, né? Então é isso aí, a análise de conteúdo busca, né, compreender esse pensamento do sujeito através desta comunicação que ele nos fez através de um texto, no nosso caso, de próprio punho, né, porque é o professor se expressando nessas questões abertas, né? Então, como nós vamos nos utilizar para interpretar, conhecer, buscar esses dados, fazer então agora a análise da nossa pesquisa, ver o que ela nos revela, o que ela nos expõe, o que é que nós podemos afirmar a partir dela, nós vamos usar esse método de dedução frequencial que o professor Camilo apresentou. Ou nós falamos a análise das categorias temáticas. Então é essa forma que nós vamos utilizar. O senhor Camilo apresentou. Eu sei que vocês todas nos vários JEPs regionais já leram também a Bardin. Hoje eu acho que é mais uma questão de sistematizar um pouco mais esses conhecimentos, que eu sei que vocês leram, discutiram entre vocês, então hoje é mais essa forma de sistematizar, e eu vou apresentar um pouco como é que nós já fizemos a sistematização dos dados colhidos numa pesquisa feita com os professores da Unicamp, que deu origem a essa pesquisa nacional que nós estamos desenvolvendo. Eu vou apresentar como é que nós fizemos, então, estas categorias temáticas. Como o professor Camilo apresentou, as categorias, elas surgem do contexto em que nós estamos levantando os dados. No nosso caso, nós não fazemos a categorização a priori. Embora eu tenha encaminhado para vocês receberam aí as categorias que ocorreram na nossa pesquisa, né? Então a nossa pesquisa já está terminada, a pesquisa desenvolvida na Unicamp já está terminada, e vocês têm aí várias das categorias que nós chegamos. Essas categorias eram apenas para conhecimento, porque a categorização vai ser feita a partir desta forma metodológica de trabalho que o professor Camilo apresentou, e o próprio estabelecimento das categorias em cada uma das universidades vai ser levantada a partir das fases que o professor Camilo apresentou, da leitura, da leitura de todo o material, depois da leitura da primeira codificação, depois das codificações encontrar os termos de sentido para fazermos as categorizações que vão acontecer em cada uma das unidades. Posteriormente, esse material, sim, aí nós vamos analisar numa forma conjunta o material das 4 universidades,
para que a gente possa fazer uma interpretação de todo o material. Então, será um segundo momento posterior à primeira análise, né? Então, essa análise categorial que nós vamos utilizar é esse aqui, ó. É a mais comum, é a mais utilizada. Eu diria, professor Camilo, que a Badan é mais conhecida pelo uso dessa análise categorial aí, que é a mais utilizada mesmo, né? Ela ocorre, então, por desmembramento do texto em unidades ou em categorias, segundo um agrupamento analógico. Também ele explicou quais eram os vários agrupamentos. No nosso caso, nós vamos fazer o agrupamento analógico. Então, para classificar esses elementos, né, em categorias, primeiro eu preciso identificar o que tem em comum as várias falas, as várias opiniões, a parte expressa sobre aquela questão dos nossos sujeitos, né? Então, olhando isso, buscando o que é comum, aí sim é que eu vou ter a condição do agrupamento. Bom, então, para isso, para essa análise, nós vamos proceder a essas 3 etapas da análise de conteúdo. Uma primeira leitura de todas as respostas das questões abertas, né? E aí nós vamos levantar organizando indicadores. Depois que a gente levantou organizando indicadores, é que nós vamos passar para a segunda fase, que é a fase de codificação a partir destas unidades de registros que nós já elaboramos. Depois da codificação, é que então nós vamos verificar a que pertence essa codificação, a quais categorias pertence. Então, é uma terceira etapa do trabalho que a gente então vai fechar em categorias. Então, que consiste aí, ó, como o professor Camilo apresentou, na classificação dos elementos segundo suas semelhanças. É assim que nós vamos trabalhar, ou características comuns. É dessa forma que a gente vai trabalhar. Bem, então, eu falei um pouquinho da análise de conteúdo e um pouquinho da análise do discurso. Então, só para fechar um pouco esse quadro, antes de entrar na apresentação um pouco de como nós fizemos as categorias da nossa pesquisa dos docentes aqui, eu vou apresentar rapidamente quais são as diferenças entre análise do discurso e análise de conteúdo, porque aí fica um quadro mais sintético na nossa cabeça, né? Então, veja, a análise de conteúdo, ela vai comportar essa análise quantitativa além da qualitativa. A análise do discurso, como eu não estou interessado na frequência, eu só trabalho com a análise qualitativa. Eu não estou interessado na frequência. Então, a análise do discurso, aí busca esse sentido, né? Então, eu especulo qual sentido tem. E a análise do conteúdo vai trabalhar com a coisa mais explícita e não a coisa implícita, como trabalha a análise do discurso. Então, trabalha com esse conteúdo, com a materialidade linguística, estabelecendo, então, categorias. A análise do discurso busca esses efeitos de sentido relacionados ao discurso, e a de conteúdo fixa no conteúdo do texto, sem fazer nenhuma relação a partir daí, né? A análise do discurso, a linguagem, a análise do discurso, ela supõe, do fundamento dela, que a linguagem não é transparente. Pelo contrário, a linguagem é opaca, né? E por isso cabe ao analista fazer a interpretação da análise do discurso. Não está tudo ali no discurso. Tem coisas que não estão explícitas. Mas já a análise do conteúdo, o que ela faz? Ela olha para o conteúdo buscando compreender o que o sujeito quis falar ali, mas através do conteúdo expresso, buscando as expressões que caracterizam o que é que ele quis dizer, né? E aí, para análise de conteúdo, esse texto ele tem uma concepção mais transparente do que para a análise do discurso, entendeu, né? A análise do conteúdo fala, não, tem uma transparência aqui. Eles quiseram dizer isto, né?
Aí a análise do conteúdo vai trabalhar com o material escrito, no nosso caso particularmente, e a análise do discurso trabalha com outras formas de comunicação, tipo, como eu falei com vocês, a fotografia, por exemplo, né? Aí na análise do discurso, o que busca é que posição discursiva teve esse sujeito. Então, de onde ele veio, que grupo ele veio, que contexto ele estava, quais eram os valores, etc, etc. Né? Qual é o que está por trás? O que está por trás de um político falando? Você fala assim, não, ele está falando isso, mas as intenções políticas são essas, porque nós estamos na época de eleição, porque isso, porque aquilo. Então eu faço uma interpretação daquele discurso. Né? Então é a posição discursiva do sujeito. Quem está interpretando é um outro sujeito que também tem um olhar discursivo. Né? E na análise de conteúdo, não, eu me interesso por esta categorização dos elementos comuns que estão expressos nessas comunicações. Bom, como é que então isso está, a análise de conteúdo nessa pesquisa nacional que estamos desenvolvendo agora, que tem por esse título, Tendências Curriculares na Formação do Universitário, a visão dos docentes das instituições educacionais brasileiras. Então, para uma exemplificação, uma das nossas questões é quais as características, ou as principais características do atual currículo do curso. Essa é uma das nossas questões abertas e nós pedimos, por favor, nos fale quais são as características positivas e quais são as características negativas. Eu trouxe aqui algumas das falas dos sujeitos que a gente já teve aqui, simplesmente para mostrar que na primeira etapa nós vamos fazer a leitura destas respostas. Então eu trouxe algumas respostas positivas e algumas respostas negativas, quer dizer, apresentando características positivas e apresentando características negativas. Então, por exemplo, o que esse 37 significa? Significa que o meu questionário é de número 37. E que esse questionário, ele se reporta a um professor que vem de um determinado curso. No nosso caso aqui, ele vem da odontologia. Bem, então agora as respostas são positivas, porque eu também sei, na forma como esses dados me entram na análise, que essa é a resposta positiva. Então ele diz assim, olha, o curso é ministrado dando uma visão integral de odontologia. Isto é, o paciente é visto como um todo e não por áreas segmentadas de ensino. Então, para ele, isso é uma grande característica positiva. Aí um outro questionário, 322, que é o número do questionário. De onde vem essa resposta? De um professor de biologia. O que ele fala? Funciona, né, o currículo tem uma característica positiva porque ele proporciona uma formação ampla e aprofundada do biólogo em cada uma das áreas da biologia. O questionário 35 vem da ciência da computação. O que ele fala? Vem da ciência da computação e engenharia de computação. Ele fala, nos dois cursos há uma forte formação básica. Está dessa forma a resposta dele. Eu copiei literalmente. Um exemplo de categorias negativas. Depois eu vou mostrar como é que a gente estuda de característica negativa. Depois eu vou mostrar como a gente faz a categorização em cima da leitura dessas respostas. Então, aí está novamente o número do questionário 82, é um outro questionário da biologia, que vai dizer: a característica negativa, ao meu ver, é estrutural. As atividades de clínica ministradas pelos professores não são computadas integralmente, fazendo com que os docentes não se sintam valorizados com esta atividade. Há um excesso de valorização da pesquisa. Então, essa foi a fala do professor. Aí um outro questionário, 121, da área de artes, né, com a resposta negativa, ela diz assim: o número de disciplinas deveria ser reduzido drasticamente. Outra, que é da matemática, ele diz: falta de ênfase em conteúdos básicos, muitas disciplinas inúteis. Bom, feita toda a leitura, estas leituras vão nos dando pistas e em cada uma dessas leituras eu já vou tirando
frases, pedaços de sentido, para ir compondo, codificando essas respostas. Né? Então, eu vou fazer agora essa codificação. Então, aqui é só um exemplo de codificação das características positivas. Então, por exemplo, como apareceu na leitura, eu então interpreto, pego pedaços de frases e vou contato com a prática desde o início. É um pedaço dessa codificação. Então, uma resposta, como eu li para vocês uma frase do sujeito, ela pode dar várias codificações, que depois eu vou chamar de subcategorias. Então, ela me dá várias codificações. Uma outra possibilidade que eu codifiquei, incentiva o trabalho em grupo. Uma outra, integração com temas de pesquisa. Outra, eu pus algumas só para que a gente percebesse. Amplitude de formação, ou formação abrangente, ou formação plena. Então, as colocações dos sujeitos que tivessem essa conotação vinham para cá. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que eu fui aí fazendo a contagem disso tudo para que isso pudesse ser transformado depois em porcentagem estatística. Qual é a representatividade dessas unidades para depois eu formar destas unidades o que elas têm de comum que pudesse ser estabelecida uma categorização. Né? Então, atenção ao setor público e privado. Por exemplo, característica do questionário atualizado. Ou formação com responsabilidade social. Ou formação crítica. Formação ética. Incentivo à criatividade. Possibilidade de intercâmbio internacional. Eram elementos pontuados pelos sujeitos que eles entendiam ser extremamente importantes na nossa leitura. Como estes elementos apareciam fortemente, nós codificamos, né, em pequenos pedaços, em pequenas palavras, para trazer um sentido a nós que estamos fazendo a interpretação sobre quais são as características ou quais são os elementos que caracterizam positivamente o olhar desse professor sobre a questão do currículo que está sendo desenvolvido em cada um dos cursos. Né? Aqui um pouquinho... sim, aí agora a terceira etapa, que é a de categorização. Então, cada um daquelas codificações, nós caracterizamos em uma ou duas palavras que pudesse ter um sentido extremamente abrangente, que pudesse conter todas as codificações. Então, na terceira etapa de categorização, por exemplo, estas apreciações de codificações a respeito da característica positiva do currículo foram enfechadas numa categoria que eu, com o meu grupo, discutimos exaustivamente para que não ficasse um viés só de um sujeito interpretando. Nós discutimos exaustivamente, falando, não, esta codificação está sob um entendimento maior, que no nosso caso nós colocamos formação acadêmica. Então veja só, na formação acadêmica, nós como categoria, né, ela é feita posterior à leitura, posterior à codificação. É aí que a gente tem a noção de qual pode ser a categoria. Nós então colocamos amplitude, formação abrangente e plena. Amplitude de formação abrangente e plena é uma intencionalidade de formação acadêmica. Atualizado, né? Capacitação tecnológica, formação com responsabilidade social, formação crítica, formação ética, possibilidade de intercâmbio internacional. Né? Outra categoria, este conjunto de sinalizações, né, codificadas a partir das leituras das respostas, nós enfechamos numa categoria que chamamos integração. Então, colaboração de diversos departamentos. Olha, colaboração é integração. Então, colaboração com outras áreas do conhecimento. Comunicação entre áreas e especialidades. Tudo isso mostra uma categoria
positiva do olhar dos professores sobre o currículo em relação a uma ideia de integração. Contato com a prática desde o início, integração. Né? Outra categoria, estruturação curricular. Então, aí 2 palavras para mostrar um sentido. Então, quando ele coloca currículo abrangente, se é um currículo abrangente, ele está dentro da estruturação curricular. Alto grau de exigência, como é que é a estrutura curricular. Atendimento aos anseios dos alunos, atividades extras, atualizado, base científica conceitual. Bom, como é que nós fizemos então essa parte mais da contagem, da parte quantitativa das características positivas? Então, pegando lá agora a categoria, né, que foi a terceira parte que nós elaboramos, integração, nós verificamos que nas subcategorias que nós do meu grupo estabeleceu sobre comunicação entre as áreas do conhecimento e as especialidades, nós colocamos aqui os números do questionário que trazia essa percepção. Então, o questionário 164, eu vou lá e eu tenho o texto da onde eu tirei esta codificação, que depois eu coloquei tudo dentro de uma categoria. Então, todos estes questionários, né, me deram um número que transformado num cálculo de estatística, de porcentagem, eu vi que dentro da categoria integração, 15% das respostas dos sujeitos recaíam sobre ela. Agora, dentro da categoria integração, 19% dentro da categoria se referiam a essa comunicação entre as áreas do conhecimento. Tudo isso são dados de interpretação. Então, eu vou perguntar assim, para nós mesmos, fazendo uma análise agora, já dos resultados. O que é mais importante para os professores? Uma integração entre teoria e prática ou uma comunicação entre as áreas do conhecimento? Desculpa, não é que é mais importante. Como é que eles viam, né, que o currículo tinha essa característica? É nesse sentido que eu posso estar dizendo. Então, o currículo é visto como um currículo com características positivas, porque para 24% das respostas dentro da categoria integração, eles entendem que há uma integração entre teoria e prática. Tá? Então, aqui tem o número dos questionários. Isso vai me dando o quadro, o cenário de quais são as categorias mais valorizadas pelos docentes e dentro das categorias, quais são as subcategorias mais valorizadas, não, mais vistas pelos próprios docentes, né? Então, esse aqui é outro exemplo, né, na categoria formação acadêmica, dentro das várias categorias positivas, a categoria formação acadêmica, como vista pelos docentes, é 35% de respostas que eu tive para essa categoria. Na subcategoria tipo amplitude de formação abrangente, uma formação plena, todos estes são os questionários que responderam sinalizações para esta subcategoria. Então, dentro da categoria formação acadêmica, eu tenho que 24% das minhas respostas se referem a isso. Atualizado, eu tenho 8%. Né? Aqui um pouquinho só do exemplo agora da fala, aonde ela foi colocada como categoria, né? ou aliás, como subcategoria. Então, por exemplo, articulações em alguns momentos do curso entre conhecimentos biológicos e pedagógicos. Esse é do questionário 64, que foi colocado na subcategoria integração entre conteúdos. Então, da fala, eu codifiquei e coloquei integração entre conteúdos. Então, é uma fala que expressa para nós, pesquisadores, na verdade, analista das respostas dadas, dos resultados colhidos, essa é a nossa interpretação e nós colocamos ali. Outro exemplo, integração de áreas científico-educacionais num todo, que inclui também núcleos e disciplinas eletivas, permitindo uma formação aberta dos estudantes sem engessamento. Esse é o questionário 144, que foi colocado nessa resposta na subcategoria.
possibilidade de cursar disciplinas em diferentes unidades. Então, por que eu peguei essa subcategoria? Porque várias respostas dos sujeitos mencionavam esse sentido. Bom, esse aqui só para verificar, quando o professor Camilo falou na parte final, a gente faz então um quadro de como estas categorizações foram expressas, né? Como elas apareceram. Então, nas categorias positivas, nas características positivas, eu tenho estas categorias. Então, na estruturação curricular, eu percebi que 37% dos meus sujeitos mencionaram que a parte positiva do currículo atual do curso, ela estava numa boa estruturação curricular. Tá? Formação acadêmica, 35% dos meus sujeitos, das respostas dos meus sujeitos, mencionaram que uma característica positiva do currículo estava voltada para a formação acadêmica. Para a integração, 15% das respostas informaram que uma característica positiva estava na integração. Tá? Da mesma forma, eu vou fazendo, então, toda a análise desses dados. Agora, dentro da categoria, veja, dentro dessa categoria estruturação curricular, eu tenho, então, que era 37%, como vocês viram aqui, 37%, né? Eu tenho, então, agora as subcategorias. Então, quais são as categorias da estruturação curricular? O que é que eles mais valorizaram como positivo na categoria estruturação curricular? Veja, a abrangência, com 17,4% das menções nas respostas. Tá? Atualizado, 11%. Carga horária adequada, duas vezes carga horária adequada, aqui devia ser outra coisa que eu pus errado. Boa distribuição nos semestres. Desculpa, peço desculpa a vocês. Então, um pouco foi isso do que nós procuramos trazer para a nossa discussão de hoje, a fundamentação teórica, como apresentada pelo professor Camilo, e um pouco dessa prática de como trabalhar essa fundamentação teórica já numa análise dos dados colhidos na pesquisa. Então, esse foi o tempo nosso, e aí agora nós estamos à disposição de vocês todos para as respostas, as dúvidas que surgiram e o que vocês gostariam de estar nos apresentando. Tá. Primeiro eu gostaria de apresentar o meu grupo, que é a primeira vez que a gente está se reunindo, onde eles pudessem apresentar o seu nome, né, Beth, a área de formação, para que você os conhecesse, você e o professor Camilo. Vai, te apresento. Meu nome é Marlete, minha formação é pedagogia, sou pedagoga. Doutora. E tenho mestrado e doutorado em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Muito prazer. Olga. Eu sou a professora Olga, minha formação é área de letras e mestrado em educação aqui na Univale mesmo. Diferença. Bom, meu nome é Kátia, eu sou graduada em oceanografia, fiz mestrado em geoquímica e doutorado em química. Pode falar. Eu sou Clarice, a minha graduação e o meu mestrado são na área de administração. E para a turma da UNOeste, meu nome é Felipe Trida Luz, área de educação, formada por a equipe da Unicamp, né, e da URGS, mestrado na URGS e doutorado na Unicamp. Beth, eu gostaria de dizer o seguinte, quanto ao questionário, nós já começamos, hoje nós ficamos a manhã inteira, hoje está o dia inteiro dedicado ao GEPS Univale Unicamp, e nós funcionamos a manhã toda. Primeiro, nós já fizemos, junto aqui com o grupo, a gente já fez a parte do enquadramento das áreas de conhecimento, tanto na de formação como na de atuação. Então essa parte eu já vou mandar hoje à noite, e nós só incluímos uma coluna, que é por centro e vai estar em branco, porque nós vamos trabalhar depois os dados por centro.
Também o livro da análise de conteúdo aqui todo mundo leu, né? Todo o livro inteiro dividimos em partes, fizemos há 15 dias atrás toda uma exposição. Então toda a exposição hoje ela foi extremamente pertinente e relevante, porque nós pudemos assim sintetizar aquilo que a gente já vinha e foi de maneira bem mais objetiva na parte da codificação, que foi a tua parte aí, né? E assim nós resolvemos fazer a análise das respostas, primeiramente por área de conhecimento, para depois listar no todo. Porque como existe uma hipótese sobre a diferença das áreas, nós já vamos fazer um enquadramento das respostas por área de conhecimento. E todas as respostas serão discutidas pelo grupo, na sua totalidade, como nós fizemos lá. E nós, assim, na análise do discurso e de conteúdo, acho que é hoje completa o cerco, né? Em termos do conteúdo que se precisa para fazer essa análise das respostas. Acho que as colegas aqui sentem-se bem à vontade, bem firme para a gente fazer esse trabalho. Agora eu perguntaria se vocês têm alguma dúvida, que gostariam de fazer algumas questões. Não, foi muito claro. Está bem claro. Tá bem claro para ti? Pode ser que depois surjam, né? Nós agora já vamos começar a retirar da planilha Excel as respostas, por exemplo, as características positivas. Então, hoje pela manhã, a gente já pensou assim, usar 2 colunas para já ficar o número do instrumento, a resposta dada e a categoria e a subcategoria, já colocar do lado. Então, nós partimos para uma metodologia desse gênero, para nós termos aquela parte que tu colocaste ali, né? Subcategoria e o que tem. Nós já vamos colocando tudo em coluna para dar o trabalho, né? E o que mais que nós discutimos? Foi a apresentação só do trabalho que ela mostrou agora. É isso aí que nós fizemos e agora nós vamos botar a mão na massa. Muito bom, aí grupo cheio de energia, que legal. Eu gostei muito de saber isso. Só para quem não está entendendo aqui na sala aqui da faculdade, para explicar um pouquinho o que são essas áreas de conhecimento. O que é que nós pensamos? Como cada uma das universidades estão participando? Aí a gente tem uma universidade estadual, que é a UniOeste, com o campus de Cascavel, ela é estadual. Temos uma federal, que é a Unifal de Minas Gerais e de Alfenas, né, a Universidade Federal de Alfenas. Uma, no caso, municipal, que é a Univale, a Universidade do Vale do Itajaí. E uma privada, que é a Universidade da Uniplac, né, a Universidade do Planalto Catarinense. Então, como os títulos dos cursos eles são diferenciados e também porque, às vezes, como em cada uma das universidades, estes cursos eles podem estar sob uma área de conhecimento diferente. Por exemplo, educação física, às vezes é colocado na biologia, às vezes não. Então, para que pudéssemos ter a mesma área, os cursos dentro da mesma área, nós nos utilizamos da classificação feita pelo CNPq. Então, quando ela fala que ela está colocando as áreas os cursos nas áreas de conhecimento, significou isso. Muito bom, eu gostei. Também eu já sabia que vocês tinham lido o livro, muito legal. E eu acho que a síntese que o professor Camilo apresentou ajuda a ter um quadro muito claro de quais são as contribuições da Bardan a respeito de como trabalhar os resultados numa base qualitativa, né? E aí a outra questão que eu iria fazer para você, quando você diz que você já tem na planilha Excel a categoria, subcategorias, eu entendo que as categorias vão surgir posterior à análise que vocês vão estar fazendo
da leitura da resposta, depois na subcategoria e daí a categorização. Porque do ponto de vista nosso, nós não fazemos a categorização anterior. Seria isso, Sueli? Nós vamos fazer a leitura de todas as... Mais ou menos a gente vai seguir a metodologia. Primeiro ler todas as respostas, aí depois separar os elementos e fazer as categorias a partir do que surgiu no texto. Né? Nós não vamos a posteriori, não a preliminar e aquela encaixada lá, né? Aquela nós não vamos, tá? Tá bom. Nesse sentido. E por isso nós vamos retirar da planilha Excel, vamos botar no Word, né, ou numa tabela à parte, e já colocando daí quais as categorias que surgiram e subcategorias que vão surgindo, para a gente ter, assim, uma visualização rápida, quais os elementos que estão integrados a cada categoria. Muito legal. Parabéns a esse grupo aí, com bastante força e ânimo para fazer o restante dessa pesquisa. E eu estou muito animada com vocês. Obrigada, hein? E os dados, aqueles das variáveis, a gente dá a tabela com os gráficos. A Kátia, que é expert nessa parte, né? A minha colega aqui, ela vai então, nós vamos sentar uma hora para apresentar e mandar pronto, assim como a UniOeste fez, que é a tabela e os gráficos já da primeira parte, por área de conhecimento. Tá ótimo. Tá bom? Ótimo, Celi. Obrigada. Nada. UniOeste quer perguntar alguma coisa? Foi assim, o coroamento é importante esse processo, porque reafirma aquilo que nós já estávamos comentando, e a metodologia dá maior clareza, assim, de como proceder, porque hoje você entrou bem minuciosamente, detalhadamente, como se precisa fazer. Eu acho que agora está bem, fechou, né? Todo mundo está dizendo aqui que fechou. E só está faltando uma colega no nosso grupo, que é a professora Yara, que é da educação, também doutora em educação. Muito bom, né? Muito bom. E a Mariana, né? Também de administração. Opa, que grupo grande. Tá mais duas. Muito bom. Tá? Muito legal. Não é? Oi, Beth. Oi, Carmen. Oi, professor Camilo, tudo bem? Tudo bem. Nosso grupo, na verdade, está representado mais por mim aqui nesse momento, porque nós não temos um grupo tão grande quanto esse grupo lá da Univale. Mas, como eu havia comentado com a professora Elizabeth semana passada, lá no Unicamp, eu convidei professores aqui da UniOeste, do campus de Cascavel, que trabalham e orientam pesquisas na linha qualitativa. Professor de metodologia, nós temos a professora Keila, que é do curso de fisioterapia, a Cris, que é mestranda da educação, a professora Mônica, que é também da educação e foi tua aluna também aí no doutorado, Beth, e a Márcia. Nós tínhamos mais outra que saiu. Então, assim, nós estamos, como você sabe, Beth, voltando novamente os questionários para a gente fechar a nossa estatística, né? Já abrimos o acesso, nós estamos fazendo essa busca. Mas nós gostaríamos de participar agora, nesse momento, mais com questões relacionadas à fundamentação teórica que o professor Camilo e você abordaram sobre análise de conteúdo nesse momento da nossa intervenção. Pode ser? Por favor. Professora Mônica. Boa tarde, professora Beth, é um prazer ouvi-la de novo. Fui sua aluna de doutorado em 2002, uma disciplina, né? A professora falou da importância, da necessidade de considerar na análise do discurso que o sujeito que interpreta, o sujeito que analisa o discurso, que faz análise do discurso, é um sujeito datado.
Aí eu fiquei pensando, mas essa consideração, e aí é a minha dúvida, né? Essa consideração não tem que ser feita também, não está presente também na análise do conteúdo, principalmente na perspectiva da inferência, da interpretação, que o professor Camilo fez referência? É isso. Como sendo essa questão da análise, tanto uma quanto outra, ela é interpretativa. A diferença é em que, na análise de conteúdo, nós estamos bastante interessados naquilo que se expressa quase que explicitamente. Como você percebeu pela leitura aí das respostas que eu fiz, os elementos que a gente adquire dali para fazer a codificação, eles estão expressos ali. Na análise do discurso, como você viu naquele exemplo que eu dei, que coisa feia, ele pode não estar expresso. Então, eu posso dizer que a mãe está dizendo para o menino, eu, analisando, interpreto aquela frase da mãe para o menino, dizendo um processo de educação que ela quer introduzir no menino, um comportamento de não fazer ou de não falar X, por exemplo, se ele falou alguma coisa errada, inapropriada, um comportamento de que aquilo não deve se repetir. Então, na análise do discurso, eu que sou o sujeito que analisa, né, o analisador, eu tenho um contexto expandido daquilo que está expresso. Na análise de conteúdo, eu pego os elementos que estão expressos ali para que haja depois uma verificação quantitativa de quanto aquele elemento foi expresso, no nosso caso na pesquisa, pelo número de sujeitos que eu tenho. Será que ficou claro para você? Mas eu vou passar para o professor Camilo. Tá bom. Complementando o que a Elizabeth falou, eu diria que na análise de conteúdo há uma busca de maior objetivação possível. Estou dizendo o contrário. Há uma busca de maior isenção do pesquisador, do analisador, usando uma série de critérios. Aqueles critérios de escolha dos documentos já são uma espécie de expressão de maior objetividade, maior distanciamento. Na análise do conteúdo, concretamente, há também uma tentativa, como a Elizabeth falou, de busca de ficar mais atrelado ao próprio conteúdo do texto, ou da fala, como ela está expressa, como foi expressa pelo próprio autor, e não como interpretação. Então, a interpretação, sim, mas eu diria, no segundo momento, no momento de coleta, vamos chamar assim, do dado, no momento da coleta, da fala, há uma busca de objetividade do texto, da fala, como a Elizabeth falou, o que está expresso, o que está manifesto, o que está aparente. A subjetividade, eu diria, está mais presente no segundo ou terceiro momento, quando eu vou inferir, eu vou interpretar, aí sim a subjetividade está presente e não há como fazê-la, né, não está presente, do mesmo modo que qualquer pesquisa qualitativa, qualquer análise de discurso. Mas eu diria que é o componente final do processo e não todo o processo que tem, assim, mais subjetividade presente, mais interpretação do sujeito, mais a fala oculta do falante, mais interpretação, mais a análise ideológica e tudo mais. Então eu diria que a dimensão de subjetividade está muito forte, tanto no sujeito que fala, como no sujeito que recebe a fala. Na análise quantitativa, há uma certa objetividade do texto, do documento, que se busca preservar, buscando atender aqueles critérios de um certo distanciamento, de uma certa objetividade e até, diria, de uma certa quantificação. Tá? Eu diria que o processo subjetivo vai da inferência para o final, e não todo o processo como é na análise de discurso. Daí a diferença entre as duas. Ficou claro? Um pouco mais claro, talvez? Sim, professor Camilo. Obrigada. O que você quer fazer? Não, quero... Na verdade, o grupo tinha essa dúvida maior, né, com relação a essas questões que a professora Mônica colocou de inferências. Eu acho que nós estamos satisfeitos e
foi bastante clara toda a exposição, e ela realmente traz para a gente uma segurança mais, enquanto pesquisador, né, da questão realmente que a gente vai estar trabalhando na nossa pesquisa, né, especificamente, né, no grupo do GEX, e também esclarecer essas questões enquanto professor de metodologia e assunto, também matéria, né, conteúdo, e também das nossas alunas de mestrado aqui presentes. Muito obrigada. Amém. Agora eu vou passar a fala para a Madeleine e a Joyce, que estão ali no MSM, para ver as perguntas da Malu. Nós temos alguns contatos aqui na Uniplac, na verdade, vários contatos, né? A Malu, ela inicia parabenizando, falando que excelente exposição do professor Camilo, né? Teoria explícita, detalhada, ilustrada com exemplos bem práticos do nosso cotidiano. Parabéns, professor Camilo. Muitas dúvidas dos nossos 4 bolsistas foram sanadas. Muito obrigada. Também quero apresentar o meu grupo. Ela perguntou se podia apresentar. Nós falamos que poderia, né? E ela também ficou triste de falar que ela não consegue, não tem a imagem. Ela está se sentindo excluída e está pedindo realmente o auxílio do Gilberto para montar uma sala de videoconferência. Então, ao final, ela coloca, por favor, né? Que a equipe também está trabalhando, e a equipe é o professor doutor Vitor Hugo Mendes, a professora doutora Marilane Paim, professora doutora Sônia Fernandes, Euzinha, professor mestre Zeni Kalschubs, professor mestre Arleide Catarina Camargo. Os bolsistas envolvidos são Angélica Correia, Pedagogia, Angelita, desculpa, Luiz Ribeiro, Odontologia, Luiz Michels, Odonto, Angélica Schaefer. Desculpa se a pronúncia está inadequada. Artes, nossa assistente da tecnologia, a professora mestre Arlene Arruda, excelente profissional também, faz elogios aqui explícitos. E ela também continua que estamos inseridos questionários no Excel conforme a orientação da Fernanda, e está tudo sob controle. Que a grande preocupação era o entendimento do livro da Bardão. Agora, com a palestra do professor Camilo e a excelente fala da professora Elizabeth, as dúvidas diminuíram pelo menos 80%. Tá? E ela faz uma brincadeira aqui, né, que eu vou realmente ler. Ela pergunta assim: Beth, por que a Petrolux fala Petrolux, né? Falam Petrilux, falam primeiro. Toda vez eu falo depois, em todas as palestras, todas as mesas redondas e até na banca de defesa. Agora eu vou dizer, estamos tabulando os dados no Excel. Falou que a Carmen auxilia também. Isso. A Carmen auxiliar no protesto em relação a isso. Então está se sentindo excluída, não se sinta, viu, não? Estamos todos aqui ligados. Né? E o grupo dela não quer fazer isso? Então a pergunta é assim. Tá? A pergunta ela até faz uma menção elogiosa, né? Excelente, clara, objetiva, muito boa a sua fala. A professora Elizabeth trouxe-nos a realidade da pesquisa. Tínhamos dúvida em como elaborar e tabular as subcategorias. Ficou bem claro como faremos essa divisão, essa categorização. Claro que a partir do momento que terminarmos a inserção dos questionários na planilha Excel e começarmos a elaborar a categorização, dúvidas específicas irão aparecer. Muito obrigado por essa oportunidade ímpar, muito legal e super profícua. Obrigada a você, Malu. E a Malu foi a que desencadeou a mesa de hoje, né? Foi a solicitação dela, pela solicitação dela que a gente acabou organizando isso aqui. Eu lamento, sim, que você não tenha podido participar com o vídeo, que está tão bonitinho o nosso vídeo aqui. Eu estou vendo todo o pessoal da Carmen, todo o pessoal da Sueli, está muito legal isso aqui. Não estou vendo o seu pessoal, que pena, viu? O Gilberto já anotou aqui que qualquer hora ele vai para aí montar a sala de videoconferência aí, viu? Ô Gilberto, aparece você no vídeo, como faz?
Para o pessoal conhecer o Gilberto. Aí o Gilberto lá, tá vendo? Então tá bem. O Gilberto encaminhou um informe aqui para todos nós, dizendo que essa mesa ela foi gravada e daqui uns 10 dias, provavelmente, ela estará já na pasta do GEPES, vai poder ser acessada como vídeo. Então, daqui uns 10 dias, o pessoal que estiver interessado em rever tudo isso, ou pelo menos quiser passar para outros que não tiveram a oportunidade de estar aí, pode acessar então o site do GEPES e acessar esse vídeo para poder ouvi-lo novamente. Agradeço muito as instituições que possibilitaram essa interação nossa e que desejo aí um bom trabalho a cada um, e as nossas comunicações continuam, os e-mails, bem? Beth, Oi? Eu queria agradecer aqui também a nossa equipe aqui da Univale, o João que está nos acompanhando aqui. Mostra aí tua cara, João, vem para cá. Vem para cá para conhecer. Vem cá, e ao Marcos, que eu só conheci por e-mail, mas ele foi extremamente gentil nesse contato e fez todo o contato junto à Unicamp e as conexões possíveis, né? E agradecer assim, todo o apoio que nós tivemos institucionalmente e a dedicação aí do Gilberto e da equipe da Unicamp, né? Senão nós não estaríamos aqui. E a minha equipe eu gostaria de agradecer também, porque afinal de contas nós estamos só para ela quer beijinho, E agradecer a vocês por essa esplêndida síntese que nos fizeram e nos possibilitaram assim, de conhecimento. A você. A equipe da Carmen quer fazer alguma colocação, Carmen? Sim, bem. Nós também queremos agradecer ao Gilberto por toda a missão que fez com o pessoal da UEST. Em especial, quero agradecer ao Cláudio, que não está aqui presente, mas ao Cristiano, que nos assessora nesse momento para que a gente pudesse ficar mais ligado nas salas e não exatamente nas técnicas de som, enfim. A gente agradece o Cristiano e a instituição por todo o apoio. Quero dizer que nós estamos aqui numa salinha do Hospital Universitário, porque as outras salas de videoconferência da UniOeste, nesse momento, elas estão todas ocupadas, e porque a gente é uma universidade multicampo e realmente a conversa se dá muito por esse meio, né? Então nós estamos felizes porque acho que nós abrimos um canal de comunicação. Acho que os testes valeram para a gente continuar conversando, né? Posteriormente, porque é longe de Cascavel para Campinas, não é fácil não. E a gente agradece imensamente a participação do professor Camilo nesse momento, também a professora Beth. Nós só temos que agradecer e continuar na caminhada da pesquisa que está em pleno vapor. Não diria que nós estamos voando inicial de brigadeiro, mas a gente vai chegar lá. Tá? Obrigada, gente. Beijo, Malu. Senti sua falta, Malu, de estar vendo você aí, mas eu sei que você está ligadíssimo. Um beijo também para o pessoal da Univale. Obrigada, Carmen. Antes de terminar a nossa exposição, eu queria perguntar ao grupo que está aqui ouvindo se eles têm alguma pergunta, se gostariam de fazer alguma pergunta, e também tanto a respeito da exposição nossa, quanto até da nossa pesquisa, se vocês ficaram todos interessados com relação à nossa pesquisa. Eu queria agradecer também a abertura para todos nós, eu acho que isso é muito enriquecedor. E a minha questão era assim, em relação à pesquisa, quanto tempo vocês estão fazendo essa pesquisa, né? Se ela está financiada, se é uma pesquisa financiada, e se já teve uma primeira etapa, porque você comentou que já tem alguns resultados finais, e se já está numa segunda etapa. E aí a curiosidade também é se eles participam desde o início, né? Então seria mais... Em relação à análise de conteúdo, eu também tive a oportunidade de ler a Bardem para o meu trabalho de mestrado, e a sua explicação eu esperava que todos os meus colegas estivessem aqui hoje,
para que escutassem. Então, quem sabe uma próxima oportunidade, não só para uma videoconferência, para falar um pouco também sobre a análise de conteúdo propriamente dito. Então, fica uma sugestão também. Obrigada. Agradeço. Com relação à pesquisa, ela é uma pesquisa financiada pelo CNPq e, como um financiamento, nós temos 2 anos para desenvolver. Em termos do projeto, foi feito com a participação dos coordenadores destas 4 instituições. Essas 4 instituições, eles têm grupos de estudo e pesquisa sobre educação superior que a gente chama regional. O nosso aqui na Unicamp se tornou um grupo de estudo e pesquisa sobre educação superior nacional, tendo eles conjuntamente, né, fazendo parte. E quando elaboramos esse projeto, foi com essas coordenadoras dos GEPs regionais. E depois cada coordenadora convidou esse grupo que hoje faz parte dos GEPs regionais. E nós temos 2 anos para desenvolver e estamos agora no 2º ano, entrando no 2º ano. O ano passado foi todo um ano em que o instrumento já era conhecido, o instrumento já era existente, mas houve uma adequação do instrumento a cada uma das instituições. E depois, então, um período de que os questionários começaram a ser respondidos pelos sujeitos nossos. Os sujeitos são todos os professores destas instituições envolvidas, docentes, né, que estão atuando nos diferentes cursos, e o questionário é encaminhado online para os professores, e as respostas vão para um banco de dados, né? Então, se eles estão desde o início, os coordenadores estão desde o início, né? E nós temos esse ano agora para começar a fazer o tratamento dos dados. Essa acho que foi a sua pergunta, né? Eu agradeço. Eu só esqueci de me apresentar. Eu sou Luciana Gonçalves, eu sou da PUC de Campinas e, assim, recém-mestra, agora na quarta-feira. Parabéns. Fico tão ansiosa esperando depois a publicação do trabalho de vocês. Tá bem, parabéns. Obrigada. Mais alguém que gostaria de fazer alguma questão? Eu depois vou passar para a Malu fazer, não sei se a Malu encaminhou algumas colocações finais ali. Mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Não? Então, eu também agradeço a participação de vocês, de estarem aqui, de serem ouvintes. É gostoso falar para vocês. É meio complicado falar para, assim, né, para videoconferência, para as paredes, como dizem. Mas realmente eu quero agradecer ao setor aqui de videoconferência, particularmente na pessoa do Gilberto, ele que foi um grande incentivador de que essa mesa pudesse ocorrer e realmente ficou fazendo a ponte com cada uma das instituições para que essa vídeo pudesse ocorrer nas instituições. Então, quero agradecer muito, muito, muito ao Gilberto e dizer o quanto, né, essa possibilidade proporciona com que a gente esteja tão próximo, estando tão distante, né? Então, essa proximidade que as videoconferências proporcionam. Obrigada, viu, pela experiência. Depois eu vou perguntar para ele como é que foi a nossa conduta aqui, a nossa performance. Gostaria de repassar seus agradecimentos. Coloca a Beth, ao professor Camilo, e coloca, óbvio, ao Gilberto, né? E que precisamos, que vai convidá-lo, que precisamos repetir mais essa experiência acadêmica com índice altíssimo de ensino e aprendizado. E gostaríamos também mencionar a participação de 2 orientandos da Malu, né? Na verdade, são 2. Uma é Daniela Pires e outra é Salete Araújo, que realmente estão parabenizando a apresentação tanto do professor Camilo quanto da professora Elizabeth. Parabéns à videoconferência, foi de nível muito alto. Obrigada, viu? Obrigada, Malu. Um grande abraço para vocês. E aí, agora a gente encerra, né? Até mais, gente. Até mais, viu? Até mais, até mais, até mais. Obrigada, viu?